Bom, boa noite, meninas. É sempre uma alegria estar com vocês. Hoje a gente dá início à nossa primeira aula da Jornada da Vida Prática do Corações ao Alto. Então, só para relembrar, a gente quis fazer esse programa, né, que vai até o final do ano, com aulas quinzenais, com algumas práticas da vida de piedade. E eu pensei algo muito interessante, assim, para começar o nosso tema de hoje, que é o seguinte. Muito, né, hoje em dia, muita gente ouve falar sobre, a oração do terço, acordar cedo, rezar, ir à missa, etcétera, e às vezes pode parecer, muitas vezes, como se a gente tivesse um plano e que a gente fosse, sabe, subindo na vida, nas virtudes, subindo na vida interior, e isso fosse praticamente como um programa de coach, sabe? Então, eu faço isso aqui, eu faço aquilo outro, eu tenho meu caderninho, eu posto foto assim, assado, enfim. E infelizmente, às vezes pode realmente cair numa coisa desse sentido, de que eu tô cumprindo algumas coisas que eu tenho planejado, né? E que assim eu vou melhorar, eu vou me sentir bem, eu vou sentir que eu tô mais perto do céu, tá? Então, só para lembrar, assim, justamente porque a gente está começando hoje, né, a primeira aula de vida prática, só para lembrar que a nossa vida espiritual, né, ela pode ser feita de muitas formas, né, muitos caminhos, digamos assim. Cada alma, ela foi pensada e foi amada por Deus com o seu estilo próprio, né. Deus criou cada um de uma forma diferente, o que eu falei na última aula. E o plano da nossa santidade, né, um santo falava que ele tem que encaixar como uma luva, né. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente não pode ficar preso, a gente não pode olhar a nossa vida de oração como um monte de fazer, 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 né. A raiz da nossa vida interior é justamente crescer para dentro. Então, eu não vou estar progredindo na minha vida espiritual se eu não, perceber mudanças sensíveis na minha vida. Se eu não tiver mais mansa com as pessoas, né, se eu não tiver mais paciente, se eu não tiver mais espírito de sacrifício, se eu não tiver mais, vontade de me mortificar, de ter mais, compreensão com os outros, um olhar de caridade, prontidão em ajudar. Se isso não existir, não adianta nada eu estar rezando 1000 horas e estar fazendo todas as práticas que eu me propus, não vai adiantar de nada, tá. Então, só para deixar claro, assim, a gente vai traçar aqui no Corações ao Alto uma jornada, né, um mapa com algumas práticas de vida interior, e para que isso, né? Para a gente se tornar almas de oração. Então, o principal é esse. O principal é que a gente deixe Deus preencher o nosso interior, né? E hoje eu conversei com umas meninas, né, sobre Nossa Senhora, e quando você olha para Nossa Senhora, qual que é a primeira palavra, assim, a palavra que destaca, assim, de destaque de Nossa Senhora é a humildade, né? Então, Nossa Senhora não foi uma pessoa que fez muitas coisas, né? Mas ela deixou Deus fazer nela. Então, quando a gente encara, né, alguma prática de piedade, a gente só está abrindo espaço, né, a gente só está se deixando abrir para a ação da graça. Porque a ação da graça, ela precisa do nosso abandono, né, ela precisa da nossa entrega e do nosso sim. E quando nós nos abrimos para essa graça, a gente cumpre, né, a gente busca cumprir o faça-se de Nossa Senhora. Então, quando ela diz faça-se em mim segundo a vossa vontade, significa que ela está aberta para onde Deus for querer levá-la, né? E na nossa vida interior também. Eh, então, é muito mais, né, deixar-se amar do que, cumprir um plano de vida, engessado, assim. É estar cada vez mais contemplativo. Então, pensando, né, até pouco tempo, a gente era na igreja se associava muito a santidade a vocações específicas. Então, se você quer ser santo, né, santo de altar, você vai procurar um convento, um mosteiro, você vai se entregar ao sacerdócio, né. E depois, né, com o início da modernidade, a igreja, né, através de alguns santos, conseguiu transmitir, né, a mensagem divina de que a gente pode ser santo no meio do mundo. Só que é um desafio, né, vocês concordam comigo? É um desafio você buscar, olhar para o alto, né, colocar o seu coração no alto, em meio às tarefas do nosso dia. Então, só que o bonito é pensar que a gente não vai
colocar um monte de momentos de oração ao longo do dia. A gente vai transformar o nosso dia em um momento de oração. Então, a nossa vida vai virar uma vida de oração. Na medida em que eu vou dedicar alguns momentos específicos para Deus, e a gente vai falar por que isso, quando a gente for falar aqui do oferecimento do dia, a gente vai dedicar alguns momentos do nosso dia exclusivos para Deus, mas todos os outros momentos vão ser momentos de oração. Então, eu estou no trabalho, eu vou oferecer aquele trabalho como oração. Eu estou com um filho, eu vou oferecer como uma oração. E quando eu ofereço como uma oração, quando eu elevo uma coisa material, uma coisa física, né, um ato humano, em tom sobrenatural, ele ganha um caráter de eternidade. Então, eu posso muito bem, arrumar uma gaveta por arrumar uma gaveta, mas eu posso dignificar aquela tarefa e dar graças a Deus, né, louvar a Deus naquela tarefa e oferecer aquela tarefa a Deus. E no momento que eu ofereço, no momento que eu falo: "Senhor, por mim eu não arrumaria essa gaveta, mas por você, pelo Senhor, eu vou arrumar a gaveta da melhor forma que eu puder". Isso eu vou estar em oração e eu vou estar entregando algo que tem caráter de eternidade. E a gente sabe, né, nas escrituras, está escrito que Deus, que não deixa passar nem um copo d'água oferecido por amor a Deus, né. Então qualquer coisa pequena, ela pode ser oferecida por amor a Deus, né, oferecida a Deus. E um outro ponto importante, né, antes da gente entrar exatamente nesse tema, é que, existe um assunto muito bonito na igreja, depois vocês podem pesquisar melhor, que eu não vou também abordar muito extensamente aqui, que é a questão da comunhão dos santos. O que que é a comunhão dos santos? Significa que todos os méritos de uma ação que nós fizermos pode ser aproveitada por toda a igreja. Então, a igreja, né, ela é o corpo místico de Cristo. Eu sou a igreja, vocês são a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja ela é a esposa de Cristo, né, ela é uma instituição, claro, mas nós somos a igreja, né. E na medida quando nós somos batizados e a gente ingressa na igreja oh meu Deus, que isso gente? What? Alguém mexeu? Ixi Maria, alguém tá escrevendo, daí saiu da minha tela, espera aí. Alguém tá compartilhando a tela e tá escrevendo alguma coisa? Sim. Pronto, voltou. Tá. Então, essa comunhão dos santos significa que qualquer coisa que você vá fazer e oferecer aquela ação, esses méritos vão ser aproveitados para as pessoas que mais precisam na igreja. E aí, por exemplo, quando vocês veem o assunto eu tô falando muita coisa, mas enfim, quando vocês veem o assunto das, eh, indulgências plenárias, né, que a igreja concede, são todos os méritos dos santos, né, que conquistaram, que podem ser aproveitados para os fiéis. Então pensem assim, a profundidade que pode adquirir uma ação humana, né, uma ação oferecida a Deus. E aí, eu gosto de falar isso, né, que para lembrar também vocês, a nossa vida interior é uma vida que ela pode, né, e ela deve acessar o Espírito Santo que habita em nós. Mas não é fácil esse acesso, né, então Santa Teresa d'Ávila, ela falava sobre as moradas do castelo interior, né. E à medida que você vai, crescendo em vida de oração, quando você já realmente tem uma intimidade com Deus, você consegue sentir que você tem um diálogo com o Senhor, realmente uma relação pessoal com Ele, você está na primeira morada. E aí para a segunda morada, é uma morada que diz respeito aos pecados veniais, então rechaçar qualquer tipo de pecado venial. Mas a grande maior parte das pessoas, né, incluindo eu, elas estão nesse primeiro estágio. A gente, na verdade, está engatinhando em vida espiritual, né, a gente está engatinhando em vida interior. E para a gente poder ser almas de oração, a gente consegue, pensar em formas de acessar mais esse nosso interior, né, a enriquecer o nosso interior. Lembrando também, né, de Nossa Senhora, que Nossa Senhora, nós sabemos, né, poucas coisas sobre ela, porque ela quis passar oculta, né, foi um desejo dela. Mas nós sabemos que ela meditava tudo no seu coração. Então que nós aqui que estamos no Corações ao Alto, né, tem 221 pessoas agora.
que nós possamos meditar todas as coisas no nosso coração. E o que que é meditar as coisas no coração? É passar por essa peneira, sabe? É tudo que aconteça conosco, que a gente primeiro leve a oração, né? Primeiro levar para Deus. Quantas vezes a gente acontece alguma notícia, acontece algo conosco, e a gente já pega o WhatsApp e quer avisar nossa mãe, quer avisar nosso marido, quer falar para nossa melhor amiga e tal, e já vai espalhando, assim, às vezes uma coisa que nos aconteceu e não passa pela oração, né, não passa por essa peneira que, em primeiro lugar, Deus é quem mais nos conhece. Então, se em algum momento de maior tribulação, eu começar a tirar para todo lado, sabe, "Ai, que eu faço?", pedir conselho para qualquer um, mesmo conselho para as pessoas que devem nos dar conselhos, e a gente não passa para Deus, seria uma burrice, né, é muita falta de sabedoria, porque a gente estaria sendo levada pela preocupação e não pela oração. Então isso, então para a gente iniciar nosso tema de hoje, né, que a gente vai falar sobre o minuto heróico e o oferecimento do dia, e eu vou ser breve. Isso, pensar que o nosso foco é que nós nos transformemos, né, nessa jornada e a cada dia em almas de oração, almas contemplativas, né, no meio dos nossos afazeres. Bom, então o que que é, né, o minuto heróico? Não sei se todas aqui já ouviram falar, podem escrever no chat aí quem nunca ouviu falar de minuto heróico, quem já ouviu falar. O minuto heróico é o minuto exato que você precisa se levantar da cama. Gente, é uma dor comum a todas as pessoas do universo quererem ficar mais uns minutinhos na cama. Não à toa existe a famosa soneca do celular. E o que que é a soneca do celular? A soneca do celular é uma procrastinação, né, é uma forma de você procrastinar o momento de levantar. Então tem muita gente que fala: "Ah, não, mas só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos". E esses 5 minutinhos, na verdade, estão te enganando. Você vai precisar acordar de qualquer jeito, você precisa encarar o seu dia, você precisa encarar os desafios que vão aparecer no seu dia. E quando você protela com esses 5 minutinhos, você já perdeu a batalha, tá. Então, no momento que toca o seu despertador, ou no momento que você precisa levantar, vamos supor, o bebê acordou, ou você sabe que já está na hora de acordar, ou o seu marido levantou e você já quer levantar com ele, não necessariamente é o celular, tá, não se fixem a isso. Mas no momento que você tem que levantar, você não dialoga com a tentação, você diz: "Vou levantar", né. E por que que é um minuto heróico? Porque é um minuto que vai dar, eh que vai determinar, né, que vai dar o tom para o seu dia inteiro, né. Então, quando você perde essa primeira batalha, com certeza vai ser difícil vencer as outras batalhas, né. E pelo contrário, quando você vence essa batalha do minuto heróico, você vai ter mais força, né, você vai sentir que você tem mais senhorio de si mesma, né, você vai ter mais autodomínio para vencer os outros minutos do seu dia. Por isso que é um minuto heróico, porque o nosso dia é composto por muitos minutos, né, eu não sei a conta exata de cabeça, mas são muitos minutos. Então, se o primeiro minuto, né, do nosso dia, a gente já é capaz de agir com heroísmo, a gente já vai dar o tom para o nosso dia. E eu gosto muito de uma frase que fala que ao corpo sempre se deve dar mais do que ele pede. Então, quando você vê a virtude da temperança, né, é a justa é a justa parte, né, a temperança é o tempero, né. O tempero, ele não pode nem ficar muito salgado, nem muito, insosso, né. Quem aqui já fez alguma comida muito salgada, dá muita pena, porque ela fica inútil, né. Assim, se você exagerar no sal, praticamente dá vontade de jogar tudo fora, né, é um desastre. Mas a temperança é essa justa medida. Então, para o corpo, né, para a gente ter o autodomínio, a gente precisa colocar temperança em tudo. Então, temperança na comida, né, temperança no descanso, né, a gente não vai ficar horas assistindo televisão, temperança em tudo. Temperança nos gastos, né. Bom, eu preciso de um tênis, eu preciso gastar R$ 1.000 num tênis, você tem que ser temperante nos seus gastos. E temperante também, né, nesse momento de cumprir o dever, né. Você tem que, ter esse autodomínio no momento que você precisa cumprir.
E ao longo do nosso dia, a gente vai ter muitos momentos de cumprir o dever, né? Então, a gente vai ter um horário, vamos supor que a gente vai dedicar uma leitura, um horário para entrar no trabalho, um horário para chegar na missa. O nosso dia é feito de horários. Um horário para a gente almoçar. A gente sabe que a gente não pode comer comida pesada à noite, então vai ter que ter um horário um pouco mais cedo para a gente jantar. Tudo tem horário. Tem horário para dormir. E muito se fala também nesse minuto heróico para dormir, né? Mas é que também é preciso ter uma prontidão na hora de dormir. Mas quando a gente começa o dia já com essa batalha, ganha, realmente você experimenta uma que você está dominando o seu corpo, né, esse aspecto físico mesmo. E aí, eh, é interessante porque quando você justamente consegue controlar o seu corpo no sentido de que eu sei que eu posso, sabe aquilo que São Paulo diz? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né. É uma frase que eu levo para a vida, assim, poder ficar mais 5 minutos, ninguém vai morrer, né, pensa assim, ninguém vai morrer, ninguém vai ter um piripaque se ficar mais 5 minutos na cama, né, mas nem tudo me convém, porque eu sei que se eu tiver essa liberdade de ficar mais na cama, eu vou ficar mais escrava, né, do que o meu corpo pede. E quando eu consigo, né, já ter uma prontidão, não dialogar e não pensar: "Ai, será que hoje eu posso acordar um pouquinho mais tarde?", sabe, às vezes a gente se engana, não sei vocês, mas às vezes a gente se engana, a gente começa a conversar, tentar justificar, sabe. "Ah não, mas se bem que coitadinha de mim, eu acordei tanto à noite, né, eu tô tão doente, não sei o quê". Claro, né, se você estiver muito doente, mas às vezes a gente começa a inventar, desculpas, né. E bom, você se propôs a um horário, eu sei que o meu dia vai precisar começar às 5:30 da manhã, 6 da manhã, já tenho tudo preparado, né, já foi um trabalho, né, já ofereci meu trabalho de planejar o meu dia. E aí eu sei que aquele momento eu tenho que acordar, não fica pensando, sabe. Em termos práticos, não dialoga, sabe, não começa a conversar. É sim, não é não. E aí, eu mereço, é muito engraçado. Isso de falar: "Eu mereço um pouquinho, eu mereço um pouco mais". Mas faz assim: "Olha, o que eu faço, tá, para eu poder cumprir o minuto heróico?". Então, que tem um pouco a ver com o que eu falei na aula passada, que eu vou deixar no YouTube mesmo, eu não vou tirar. Eh o que que eu falei naquela aula? Muitas vezes a mulher, ela precisa de um motivo pessoal para conseguir cumprir o que ela se propôs. Então, quando eu tô num momento que realmente a noite foi mais puxada, eu dormi tarde, e é mais difícil o minuto heróico, eu coloco um nome, né, eu coloco um nome no meu minuto heróico. Então o meu minuto heróico se chama Maria, sabe, que é uma amiga minha que tá precisando de oração, né. O meu minuto heróico, você pode até colocar no celular, esse etiqueta, porque é muito difícil você olhar o seu celular e falar: "Nossa, a Maria tá precisando das minhas orações e eu prefiro ficar na cama", sabe. É meio vergonhoso, sabe. Então, se vocês acharem que tá difícil demais cumprir o minuto heróico, coloca uma etiqueta, né, no seu alarme. E não coloca opção de soneca também, obviamente. E outro ponto prático para o minuto heróico seria você colocar o seu despertador, né, o seu celular longe da cama. Então você vai colocar no banheiro. Eu tenho uma amiga que falou que ela colocava o despertador no banheiro num som super alto e ela tinha que pular, porque senão as crianças iam acordar, sabe. Então, enfim, cada uma de vocês vai saber o que pode fazer, né, a gente tem que ser muito esperta, né, a gente tem que usar nossa capacidade criativa para isso. Então a gente tem que ser muito esperta, vai lá, coloca um nome numa etiqueta, fala: "Olha, amanhã eu vou oferecer por tal pessoa que ela precisa de mim, ela precisa das minhas orações, né". E ela precisa e essa etiqueta vai com certeza nos deixar com mais prontidão. Põe a foto da pessoa no despertador, né. Aí você vai apelidar a pessoa de minha minutinha heróica. E aí, bom, então é isso, tá. O minuto heróico, esse é o principal, né, não tem muito segredo: "Ah, Ana vai dar uma super aula sobre minuto heróico". Não, gente, é isso. E é bonito, assim, que, São José Maria Escrivá, né, ele falava assim que o pecado de Lúcifer, né, o pecado do demônio, foi que ele disse: "Não servirei", né, o não serviam, em latim. Então, o minuto heróico, São José Maria dizia que ele levantava da cama e dizia: "Servirei", né, serviam. Ou seja, estou à disposição, né. Quando chega, né, o momento do chamado, que nosso dia é um chamado, né. Quando chega esse momento do chamado, né, que toca a sirene
de um exército, etc. Quando toca a nossa sirene, a gente já fala, vou servir, sabe? É isso que eu quero. Eu vou colocar o meu coração no chão, né? Eu vou estar 100%, sabe? Não pensa assim, ai, mais ou menos. A gente tem que ser 100% mesmo nas coisas. Bom, e aí, agora, né, sobre o oferecimento de. Ah, sobre o minuto heróico, às vezes, se vocês estiverem muito molengas, também ajuda muito um banho gelado, né? Que dá realmente uma energia extra. Nossa, minha noite foi muito difícil, eu tenho que acordar esse horário, então um banho frio, um banho gelado, pode ser bem difícil, sabe? Mas também a mesma coisa, não dialoga. Começou a cair água fria, só entra, sabe? Só vai. E, e eu acho muito legal, assim, porque é isso, assim, eu acho que vai virando meio que um desafio pessoal, sabe? Não sei se vocês gostam disso, eu gosto muito de pensar em desafio pessoal, assim, meta pessoal, que ninguém vai saber. Às vezes eu vou lavar a louça e falo, eu vou terminar essa louça em 10 minutos, sabe? Então, assim, é só você e você, tipo, você é o seu anjo da guarda, mas você fala isso, assim, nossa, eu duvido que você vai entrar em 1 segundo nesse banho gelado. E aí você entra. Então, pode ajudar também, sabe? Se a noite foi muito difícil, dá uma energia a mais. Agora, gente, um ponto um pouco mais profundo, né? É o oferecimento de obras, né? Como a gente fala, o oferecimento do dia. Então, considerando, né, que a nossa vida é uma oração, uma oração, né? Quando você pensa na relação entre nós e Deus, é uma relação de amor, né? Deus é amor. E Deus não deixa, nunca deixa de demonstrar o amor dele por nós, né? Basta a gente pensar no nosso dia, em qualquer coisa, né? Nossa família, absolutamente qualquer coisa, olhar para o céu, a gente já vai ter motivos suficientes para agradecer uma vida inteira, né? Essa que é a verdade. Então, ele dá muito mais do que nós merecemos. E qual é uma forma da gente retribuir, né? Quando você ama alguém, você pensa toda hora, né? Quando você tem um amor apaixonado, você pensa toda hora em como você pode conquistar a pessoa, né? Então, às vezes você tem uma amiga e você fala, nossa, ela adora esse chá, eu vou comprar um chá para ela. Hoje, inclusive, eu ganhei um chá de uma amiga minha. É, você sabe que tal pessoa gosta muito de conversar, às vezes você tira uns minutinhos para conversar com ela. Enfim, você quer agradar quem você ama, né? Isso aí é básico. E desde o mundo antigo, assim, desde épocas imemoráveis, a relação dos homens com Deus, ela se baseava muito nessa oferenda, né? Então, os povos ofereciam sacrifícios para Deus. Então, você olhar para uma divindade, né, para quem é maior do que você mesmo, faz com que você queira dar algo que é seu para essa pessoa, né, para Deus. Então, o nosso oferecimento do dia é a nossa disposição interior em dar a Deus algo que é nosso, né? Em dar a Deus algo que está no meu controle poder dar, né? Então, se você pensa no minuto heróico, eu posso, né? Eu tenho a liberdade, né? Deus me fez livre. Eu tenho a liberdade de falar sim para o minuto heróico ou falar sim para a soneca. E quando eu falo sim para o minuto heróico, eu estou dando uma parte de mim para Deus, né? Eu estou dando uma fidelidade minha para Deus. Eu estou dizendo, Deus, eu te amo, né? Vale a pena, tudo que eu for fazer vale a pena pelo seu amor, né? E é um amor gratuito, né? É um amor genuíno, porque, assim, eu estou fazendo por amor, né? Por amor. E, enfim, então o oferecimento do dia é isso. Tudo que nós temos, podemos oferecer ao Senhor. E aí, se a gente já começa o dia, né, oferecendo o nosso dia, a gente já garante que a gente quer tornar divino, né, tornar digno a Deus todas as nossas ações. Então, eu vou oferecer o grande e o pequeno, né? Eu vou oferecer o fácil e o difícil. Eu vou oferecer os momentos bons e os momentos ruins. E tudo eu vou colocar, né, como parte da oferenda do meu dia. E é tão bonito, a gente vai ter uma aula só sobre a Santa Missa, mas uma das partes que eu gosto mais de meditar sobre a missa é o momento do ofertório, né? Porque no momento do ofertório, os fiéis, junto com Cristo, oferecemos o próprio Cristo a Deus Pai. E
nós que estamos lá não somos não somos espectadores, né, não somos meros participantes, não somos figurantes, nós não somos figurantes na missa, né, nós participamos ativamente da missa, né. Por isso que a gente não fala que a gente vai à missa, a gente fala que a gente vai, participar da missa, assistir à missa, né. Então, no momento do ofertório, nós nos colocamos como oferenda. E nesse momento do ofertório, a gente pode pensar em todas as coisas que a gente fez e que a gente é e que a gente vai entregar para Deus, né. A gente vai unir a nossa vida ao sacrifício da cruz, né. A gente vai falar: "A minha vida não é minha, a minha vida é vossa". E aí tem essa dimensão profunda de se colocar como oferenda, né, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, né, na cruz. E na cruz, claro, e todos os outros momentos da vida dele, obviamente, mas é que a cruz é mais, enfim, é um momento mais, emblemático, assim. E aí, quando a gente se oferece, né, a gente dá o nosso melhor para Deus. O meu dia é de Deus. E pensando assim, que a gente fez um plano para o nosso dia, vamos supor, 5h30 acordar, alguém postou lá no grupo, né, eu gostei, 6 e alguma coisa fazer skincare, tararã, você já tem todo um planinho do seu dia. E aí você olhar para o seu dia e falar: "Senhor, esse é o dia que eu planejei para mim, mas seja feita a vossa vontade", né. Na verdade, eu quero que esse dia seja completo do jeito que eu planejei, na medida em que for agradável ao Senhor, né. Se algum momento nesse dia, por exemplo, algum planejamento me afastar da caridade, por exemplo, que o Senhor afaste de mim, né. Se em algum momento, essa parte do meu dia foi para minha vaidade, o Senhor afasta de mim. Então você realmente colocar Deus em cada compromisso que você tiver, né. Então, esse oferecimento do dia, oferecimento de obras, existe até algumas orações, né, que eu separei até para ler para vocês, eu vou ler uma delas. Existem orações que também, por exemplo, a consagração à Nossa Senhora no começo do dia é um oferecimento do dia. Existem essas fórmulas, né, essas orações que a gente pode ler, e às vezes a gente já tem decoro, e a gente vai justamente, colocar esse sentido sobrenatural para nossa jornada. E aí, ao longo do dia, nós vamos oferecer outras coisas. Então, vamos supor, eu preciso terminar um texto e eu sou invadida pela preguiça, pela vontade de assaltar a geladeira ou mandar mensagem para alguém, enfim, eu vou oferecer, vou falar: "Nossa, isso está muito difícil de não pegar o celular". E aí você oferece isso para Deus. É impressionante, assim, se você tem um dever, né, vou fazer um almoço, vou preparar um almoço. Se você tem interiormente claro que Deus está ali, né, que chamar Deus para esse momento na cozinha, você fala: "Deus, eu te convido", né. Oferecer as obras ao longo do nosso dia é convidar Deus para estar conosco. Então: "Senhor, eu te convido a estar aqui comigo". Primeiro, você vai fazer aquilo de uma forma muito mais feliz, você vai ter essa motivação, né, isso daí tá meio na moda, falar: "Nossa, qual é a sua motivação?", né, que eu falei na outra aula. A minha motivação é que quem eu mais amo no mundo tá aqui comigo, né, essa é a minha motivação. E isso vai ter um duplo efeito, né. Em primeiro lugar, você vai realizar aquela tarefa com um profissionalismo maior, né, você vai falar: "Nossa, Deus está vendo, né, não vou fazer meia boca, né, ele quer que eu coloque todo o meu empenho, né, todo o meu amor". E em segundo lugar, você vai crescer nessas virtudes, né. Então, em segundo lugar, você vai, ter mais autodomínio, né, você vai ter mais sabedoria, né, você vai ter mais prudência, porque a prudência, ela é a virtude mãe, né. E a virtude da prudência é o reto agir, é você saber, né, meditar e ponderar, prudência é essa ponderação das suas ações. E aí você vai ter mais a virtude da prudência também. E aí, eu vou mais ou menos, concluindo, o que que eu pensei, assim, né, quando a gente oferece as nossas obras, então elas pensem que elas não param em nós, né. Se hoje existe essa grande vontade, né, da gente deixar um legado, a gente quer tanto ajudar as pessoas e tal, se tem uma forma que a gente realmente pode ajudar as pessoas, independentemente da circunstância, independentemente
de quem nós somos, se a gente pode, de fato, fazer algo pelas pessoas, é oferecer, né? Oferecer as nossas tarefas, oferecer o difícil, oferecer por elas. Então, é algo muito bonito, assim, é uma ação que ela não vai ficar aqui nesse mundo, né? É como se ela ganhasse asas mesmo. E quando você vê no Evangelho, né? Mais ou menos foi o Evangelho do nosso casamento, né? Que é de São Mateus. Quando a gente lê no Evangelho, né? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, né? É isso. O que que vocês acham que Jesus quis dizer quando ele fala ajuntai tesouros no céu, né? Bom, o que que vocês acham que é ajuntar tesouros no céu? O que seria juntar tesouros no céu que não as nossas boas obras que a gente fizer na terra, né? O que que seria exatamente? Os tesouros do céu são as coisas que a gente for fazer aqui. E teve toda essa questão na Reforma Protestante, né, de dizer que o homem se salva pela fé, mas o homem se salva pela fé e pelas obras, né? Sem as obras, a fé é morta, né? Assim, não existe verdadeiro amor a Jesus Cristo e verdadeira fé se ela não se traduz em obras, né? É uma fé vazia, é uma fé que não frutifica, né? E lembrem isso muito, muito claramente, assim, com muita clareza. Tentem se lembrar sempre, né? Que é uma parte meio forte. Acho que eu até já comentei aqui numa aula. É uma parte meio forte que Jesus amaldiçoa a figueira que não deu fruto, né? Ele passa por uma figueira e ela vê que ela não tem nenhum fruto. E aí ele amaldiçoa, ele fala: "Então você nunca mais vai dar fruto", né. Eu acho forte, assim, essa passagem, mas é no sentido de que, poxa, eh, nós somos os ramos, né, e Deus é a árvore, né, Jesus é a árvore, nós somos os ramos. Então, nós sempre para termos vida, a gente tem que estar junto, né, da árvore. A gente não pode querer: "Bom, eu tenho uma independência", porque um ramo que sai da árvore, ele morre, né. Então, à medida que a gente estiver junto, né, com Jesus, né, recebendo a seiva, né, essa seiva, das graças de Deus, aí sim a gente pode dar fruto, né. Aí sim é possível dar fruto. Sem isso, não é possível, né. Sem isso, a gente não vai para canto nenhum e Deus repreende, né, repreende quem não dê fruto. Então é muito simples, você fala assim: "Nossa, Ana, mas eu não faço nada demais na minha vida, sabe, não tem nada de tão interessante na minha vida, é sempre as mesmas coisas, sempre a mesma rotina, não". Eu sinto muito, eu ouço muitas mulheres que não conseguem engravidar, que elas falam assim pra mim: "Ai, a minha vida tá tão sem graça, porque eu acho que minha felicidade tá em ter filho", né, e aí ela começa a não gostar muito da vida dela, sabe. Então, às vezes a gente pode cair um pouco nessa tentação de achar que tudo é monótono, mas quando você coloca, Deus em cada coisa, né, e a gente pode ser muito específica no que a gente quer botar, né, o nosso oferecimento, aí tudo fica mais alegre mesmo, né, você não vai sentir que é pouca coisa, né. Quanto mais amor você colocar em algo, mais valor vai ter. Então, exatamente, ele dá vida, né, ele dá cor, ele dá essa veste nova, né, para nós. Então é muito legal pensar que você pode estar numa cama de hospital, né, você pode estar num momento, assim, aleatório da sua vida, que parece que nada demais está acontecendo, mas tudo demais pode estar acontecendo, né. Eu gosto muito daquela frase do Guimarães Rosa, ó, tô parecendo intelectual agora falando de Guimarães. Eu amo uma frase de Guimarães Rosa que ele fala: "Quando nada está acontecendo, há um milagre que não estamos vendo". Então, quando tudo parece que está normal, né, tem um milagre acontecendo, né. E olhar para a nossa vida é olhar que a nossa vida é já um milagre, né. Só da gente estar aqui hoje já é um milagre. Então, olha que bonito a Vera: "Hoje atendi um paciente que é cego, disse que é muito feliz porque vê Jesus e Maria". Imagina, essa pessoa alcançou a máxima felicidade, essa pessoa é feliz de verdade, né, sendo cega. Então, a gente é formada para frutificar onde estamos. E uma coisa que é
é o que eu falei, né? Se a gente não estiver crescendo, né, em mansidão, em tantas virtudes, com a nossa vida espiritual, alguma coisa está errada, né? A gente tem que recalcular a rota. Começar do básico, que nem a gente está fazendo aqui, começar do básico. Mas eu vou um pouco mais além. Se a gente não tiver preocupação com a alma do outro, né, que é o sentido da verdadeira caridade, a gente também não tá entendeu direito a mensagem, sabe? A gente não internalizou ainda. Porque a sede de almas, ela nasce dessa gratidão que a gente tem, sabe? Quando você vê, nossa Deus, o Senhor faz tanto por mim, né? É tão rico o tesouro que eu tenho dentro de mim, né, com a sua presença, que você quer compartilhar, né? Você quer que outras pessoas também tenham esse esse tesouro, né? Então a frase que eu falei é: quando nada está acontecendo, há um milagre que não estamos vendo. Então, eh, eu vou responder essa pergunta já já, vou só concluir o assunto. Então, gente, só para concluir esse tema de hoje, né, eu proponho a cada uma de vocês, 238 pessoas que estão aqui, que para os próximos 15 dias a gente foque nessas 2 práticas. Então, por que que eu juntei uma com a outra? Porque uma é muito pertinho da outra, né, e a gente já começa o nosso dia, com essas 2 práticas. Então, a partir de amanhã, ou a partir de hoje à noite, vocês vão colocar o seu despertador, né, vão pensar antes de dormir, vocês podem pensar com Deus: "Deus, que horário que você acha que é melhor eu acordar? Será que é esse horário? Não, esse tá muito tarde?" Enfim, vocês vão bater o martelo e vão colocar um horário. E aí, quando tocar o despertador, vocês vão lembrar da gente aqui. Vocês vão lembrar desse compromisso ao vivo e a cores e falar: "Olha, esse minuto heróico, eh, eu dependo dele, né, a minha salvação depende dele, as pessoas dependem dele, tem pessoas que dependem dele, as pessoas que moram com a gente, mas a igreja como um todo, né, porque a gente está oferecendo algo, divino. Então, e aí logo em seguida, vocês já vão oferecer o dia. Se vocês não puderem ler, porque: "Ai, nossa, tem que correr, não sei o quê", se vocês não puderem ler uma fórmula de oferecimento do dia, vocês vão falar: "Senhor". Isso, Lilian, muito bom. Senhor, eu te ofereço o meu dia, todas as minhas ações, as minhas palavras, tudo que eu for sentir, tudo que eu for, fazer, enfim, colocar realmente o dia, né. Falar com sinceridade, gente, não a nossa relação com Deus é uma relação de tu a tu, né. Então fala: "Senhor, eu tô parecendo um zumbi aqui, eu não vou conseguir rezar tão direito, mas assim, tudo é pra você", resumindo. Então é isso. Obrigada, Vera. Então isso, agora eu vou ler só para vocês, né, uma fórmula, que eu vou até já copiar aqui para o grupo, que é uma fórmula de oferecimento de obras, tá. Então olha só que bonito para vocês terem uma ideia. "Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Gostaria de agradecer por me terdes dado mais um dia de vida, mais um dia para te amar e para amar o próximo através das minhas obras. Gostaria de dizer mais uma vez que te amo, quero consagrar toda a minha vida para ti. Por isso, quero te dizer que colocarei todo o meu esforço para que o Senhor seja o primeiro nesse dia. Me empenharei para estar unido a ti durante todo o dia e fazer a tua vontade de manhã até a noite. Ofereço nesse dia meus pensamentos para que se dirijam a vós, minhas palavras para que falem de vós, meus olhos para que não tirem o foco de vós, meu coração para que se enamore de vós e todo o meu ser para que seja vosso. Ofereço nesse dia todas as minhas obras e que nesse oferecimento encontre o sentido da minha vida, que encontre a razão de realizar desde as coisas menores até as mais valiosas, que encontre a razão de padecer os pequenos e grandes sofrimentos. Senhor, que todas as minhas obras sirvam para a vossa maior glória e para todas as pessoas que necessitem na terra. Termino pedindo sua proteção. Peço que o Senhor esteja junto de mim para que me defendas, dentro de mim para que conserves, diante de mim para que me conduzas, atrás de mim para que me guardes, sobre mim para que me abençoes. Assim seja. Amém. Então, se vocês gostaram dessa oração, eu já vou mandar aqui. Se vocês gostaram dessa oração, vocês podem, se vocês acharam muito longa e tal, vocês podem pegar os trechos que vocês mais gostaram e
e fazer uma oração de vocês, pessoal, tá? E além de oferecer fazer essa oração, vocês podem fazer a oração de Nossa Senhora, né, que é a consagração à Nossa Senhora que aqui em casa a gente costuma rezar. Então, para quem tem criança, é muito bonito, né? As crianças adoram e elas decoram. Então, aquela oração, né? Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu hoje vos ofereço meus olhos, meus ouvidos, minha boca e todo o meu ser. E como assim sou vossa, ó boa mãe, guardai-me e defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Né? Então é uma oração bem curtinha, que vocês já se põem em presença de Deus, já pedem para Nossa Senhora cuidar de nós, né? Olhar para ela como nossa mãe, que vai estar acompanhando o nosso dia ao nosso lado. Então é isso, gente. Eu vou, eu vou ler agora o chat. É, que bonito. A Santa Teresinha nos ensina que nada é nosso, tudo ela entregava ao bom Deus. Tem alguma pergunta? Queira levantar a mão aí? Então, olha, eu gostei daqui, da Marilene. Ela falou: os outros estão muito rebeldes, almas revoltadas. É, sim, tem muita gente rebelde, tem muita alma revoltada. Mas a gente pode sempre alcançar o coração das pessoas, na verdade, não nós, né? Deus pode sempre alcançar o coração das pessoas, até das almas mais enrijecidas, né? E aí, se você acha que no seu meio, né, as pessoas estão muito rebeldes, você pode ter um pouco, talvez pensar em alguma tática, sabe? Então, por exemplo, tem gente que eu sei, né, tem pessoas que eu conheço, que eu sei que eu não posso chegar e falar assim super de Deus e tal, mas a pessoa gosta, sei lá. Eu tinha uma amiga da faculdade, né, que nossa, até hoje eu rezo por ela. E ela tinha um carinho muito profundo por idosos. Então, aos poucos eu fui conseguindo conversar com ela por causa de idosos, sabe. Então eu falava: tem uma casa de repousos", uma vez eu fui fazer um trabalho social num asilo, e eu fui um pouco pelas beiradas, assim. E aí ela foi amolecendo o coração dela. Muitas vezes você pode olhar para alguém ao seu lado e encontrar alguma coisa que a pessoa goste, sabe. Olhar mais para ela mesmo, do que para algo que a gente queira comunicar para ela. E aí Deus lembrando, né, tá muito na brisa suave, né, ninguém vai ouvir, alguma coisa mais acalorada que a gente fale e vai falar: "Nossa, agora beleza, me converti", né. Não, não vai ser geralmente assim. Então você pode falar: "Nossa, olha, eu vi que você assistiu tal filme no cinema, sabe que eu gosto muito de filme de ação?". E aí você começa, sabe, e aí você fala, aí você pega uma coisa e fala: "Gente, eu gosto de filme de ação porque traz esse heroísmo, né, a gente pode ser herói também, né, no nosso dia", sabe, aí vai indo, você consegue pegar qualquer assunto, assim, e dar um tom mais espiritual, né, aos poucos e aos poucos mesmo, sabe, amolecendo o coração das pessoas. Se puderem rezar por essa amiga, ela chama Flávia. Ela não deve estar assistindo. Ó, não tenho dificuldade para acordar. Ai, não consigo ver o chat direito. Eh, calma aí, gente, só um segundo, eu tô lendo as mensagens. Ó, isso, levantar com prontidão, banho gelado, corro que nem gato. Tudo bem, gente, não tem problema, pode lavar o rosto com água gelada. Fazer o minuto heróico me ajuda a ter um tempo só para mim e Deus, porque depois que as crianças acordam, fica difícil de me concentrar, com certeza. Quando o Espírito Santo suscita alguma boa obra a fazer na hora, pode ser considerado um minuto heróico? Com certeza, com certeza. Eu vejo muito isso aqui, por exemplo, né, quando a gente está em casa e você vê uma coisa fora de ordem, o Espírito Santo meio que fala para você: "Guarda isso no lugar". Então, sim, seria também um minuto heróico de você fazer aquilo. Mona Lisa. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Deixa eu só ler aqui, só uma coisa, que eu comecei a ler e eu parei. Espera aí. Aqui. Minuto heróico. Não tenho dificuldade para acordar, madrugo, mas
nos últimos dias ando distraída. Ah, então, Cíntia. Eu acho que organizar bem o seu momento de sono em qualquer. Se você provavelmente tem um horário que você dorme, né? E aí você vai planejar o horário que você for acordar. Se você gosta de trabalhar de madrugada, sei lá, você coloca o despertador no horário que você achar melhor. Tudo bem. Cadê a Mona Lisa? Sumiu. Como se manter em oração o dia todo, principalmente naqueles dias mais corridos? Pergunto isso, não construir um imaginário que me leve, sabe? Então, Evelyn. A proposta dessa jornada aqui no Corações ao Alto é essa, tá? Então, por que que eu fiz uma jornada? Porque ao final dessa jornada eu quero que a gente já sinta que a gente tem presença de Deus ao longo do dia. Não é fácil, gente, é muito difícil você se manter em oração o dia inteiro. Mas com algumas práticas espirituais ao longo do seu dia, né, em momentos específicos, você é como se você estivesse emendando um fio no outro, sabe? Você não vai assim, ofereço o meu dia, aí tipo, fica uma frequência louca, aí, rezo 3 Ave Marias antes de dormir e vou dormir, sabe? O nosso dia tem que ser assim, eu ofereço meu dia, depois eu leio um pouquinho da Bíblia, aí depois eu faço uma oração, eu faço uma visita a Jesus no sacrário, depois, meio-dia, eu rezo o Ângelus. Depois, 3 da tarde, eu posso rezar o terço. Eu posso estar aí na volta do trabalho, no trânsito, eu posso ouvir uma meditação, ouvir um audiobook e tararã, porque daí o seu dia vai ficar assim, ó, tá vendo? É melhor do que ficar assim. Então, é difícil você estar o dia inteiro pensando em Deus. Mas quando você oferece o seu dia, você vai colocar Deus naquilo. Então você já vai estar com Deus, entendeu? Você vai falar: olha, Senhor, hoje eu tenho uma reunião, eu acho que eu nem vou lembrar muito de você durante a reunião, eu vou estar tão concentrada, mas essa reunião é para o Senhor. Eu quero estar pensando em você na reunião, sabe? Quando a gente coloca o nosso coração e o nosso desejo, isso vale muito, sabe? Quando não temos certezas se o que estamos fazendo é bom, como oferecer a Deus? Estou fazendo treinamento de sono com a minha neném e ela chorando me corta o coração. Queria dar o peito e ver se ela tranquiliza. Passa a madrugada passando Ave Maria. Então, Vislaine, eu também fiz o treinamento de sono com o Miguel, né? Um dos princípios do treinamento de sono é você estar convencido de que vai fazer bem para sua filha. Se você não está convencida, ou você procura outro método e tal, mas se você fala, não, é isso, vai ser bom para ela poder dormir sozinha aqui, foi difícil, mas agora o Miguel tá, nossa, tá dormindo super bem. Então, às vezes, vai ser um sacrifício, você pode oferecer mesmo, falar, nossa, eu ofereço esse choro pelas pessoas do Rio Grande do Sul, sabe? Acho que todas aqui, né, devem estar rezando bastante pelo Rio Grande do Sul, então é uma forma da gente pensar. Vamos lá. Sim, sim, Laís. Para ter um hábito é difícil, mas mesmo isso, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Porque aí vem a preguiça na hora de levantar, a gente fala, ah, não, mas eu ainda estou na terceira semana dos hábitos, eu nem cheguei nos 21 dias. Tem que tomar cuidado, assim, tem que olhar muito para a consciência de cada uma. Mas nesse ponto de levantar na hora, é uma coisa muito concreta, sabe? É uma coisa muito real. Tocou, levantou. Tipo, não tem. Isso que é o heróico, né? Por isso que chama minuto heróico, porque se não fosse tão difícil, né? Não chamaria minuto heróico. Agradecer pela introdução, pois o que tenho visto muito na igreja são pessoas que veem nas práticas de piedade um fim em si e se tornam pessoas cumpridoras. Pois é, a gente não pode tornar isso um motivo de vaidade, né? Nossa, gente, meu dia foi ótimo, eu cumpri tudo que eu precisava. Não, é assim, olha, que bom. E se eu conseguia, porque Deus me deu a graça. Gente, se não fosse Deus, a gente não estaria de pé, né? Pelo amor de Deus. É, ai, que bonito, ó. Rezar uma Ave Maria pelas pessoas que estão na rua, o dia fica mais leve. Olha que bonito. É difícil distrairmos. Eu costumo colocar lembrete de ejaculatórias, isso é bem legal. É, isso, muito bom. Ah, Ana, podemos oferecer as coisas que não gostamos? Sim. Eu ia falar isso, gente. Eu gostei muito uma vez que um padre falou, eu achei o máximo, eu era bem mais nova, tá? Ele falou assim: olha, a gente fala que a gente oferece o que é difícil, né? Então, nossa, você tá passando por um momento muito ruim, você fala, nossa, meu Deus, só por Deus, né? Eu vou oferecer.
Mas é muito bom a gente oferecer as coisas boas. Então, se você, por exemplo, teve a oportunidade de ir para um restaurante, você vai comer uma comida gostosa, você fala, nossa, Deus, eu ofereço esse prato para o Senhor, sabe? Ou então você tá vendo uma paisagem bonita, você oferece aquela coisa boa, né? Aquele momento bom para Deus. Nossa, com certeza. Então, sobre conversão do próximo. Aí, só para terminar, tá, gente? Eu vou terminar agora, que a pessoa, a Mona Lisa, acho que saiu, mas é, sobre a conversão do outro, é o seguinte. Eu queria dar um recado para vocês. Então, ontem eu gravei uma entrevista muito bonita, né, com uma família que veio da Flórida e eles vieram passar uns dias aqui em São Paulo e tem um testemunho de vida muito bonito e eles já vão viajar de volta para a Flórida. E a gente conseguiu colher esse testemunho, né? Eu meio que fui entrevistadora e aí é a história de uma mãe e um filho. E o filho tinha péssimas amizades, balada, drogas, um negócio absurdo. E ele, e com tanta oração dela, ela fala que ela foi tipo Santa Mônica, assim, né? Ela se baseou em Santa Mônica. O menino se converteu, assim, e é tão bonito ouvir o menino falando. Ele tem 20 anos. E ele tem uma maturidade. E aí, uma hora ele falou assim que enfim, começou a ir na missa todo dia e tal. E aí ele começou a ver que alguns colegas não estavam conseguindo sair de vícios, né? Tipo pornografia. Então ele começou a oferecer sacrifícios pelos amigos. É uma coisa assim, gente, de chorar. Vocês têm que assistir. Eu acho que vai sair no YouTube do Gui, no Dia das Mães. E aí, ele fala uma hora, ele vai dar um recado, né? Ele fala: olha, inclusive, se tem pessoas que querem a conversão de alguém próximo, eu falaria isso, sabe? Começa a oferecer coisas, né? Se mortifica, né? Reza e se mortifica pela pessoa. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Que você perguntou. Você colocar o nome de uma pessoa no seu despertador, é isso, você está se sacrificando. Por um bom tempo, eu coloquei uma etiqueta de uma amiga minha, e hoje, nossa, ela tá assim, voando, sabe? Ela tá impressionante, assim, já faz um mega apostolado com as pessoas, e não por minha oração, né? Óbvio, vocês sabem disso, mas porque às vezes precisa, além das orações, precisa de atos concretos mesmo, sabe? Então, Santa Mônica. Se você quer a conversão do seu companheiro, leia Santa Mônica, sabe? Santa Mônica conseguiu a conversão do marido, que era assim, alcoólatra, rabugento, agressivo, violento. Ela conseguiu a conversão do marido e do filho, né? Então, não é brincadeira. Pela oração e pela penitência. É. Então, gente, é isso, né? Ah, Cíntia, exemplo de mortificação, nossa, por exemplo, você tá com muita sede, aí você espera 2 minutos para beber sua água, é uma mortificação, né? Não, às vezes a gente não precisa pensar em coisas tão mirabolantes. Vamos começar pelo pequeno, né? Por isso que a gente começou com o Minuto Heróico, oferecimento do dia. Vamos começar pelo pequeno, tá? Sendo fiel no pequeno, a gente vai aumentando as coisas. Mas assim, nesse desafio dos 15 dias, pensem comigo, por 15 dias vocês conseguem se comprometer a cumprir o minuto heróico e oferecer para Deus o dia de vocês? Sim ou não? Sim ou não, galera? Então, vocês têm esse compromisso, não inventa moda. Sim, sim. Não inventa moda, não precisa tomar banho gelado, gente. Eu só falei que às vezes pode testar, tá? Não é para fazer banho gelado. Mas assim, não precisa fazer uma mega mortificação. Nossa, eu vou passar 24 horas de jejum. É muito bonito. Mas qual que é o problema? Que já passou comigo. O problema é que você faz 24 horas de jejum e é muito difícil que depois você mantenha esses 24 horas de jejum, 24 horas de jejum. Começa pelo pouco. Então, começa sendo constante no pequeno e aí você vai progredindo. Então, para mim, é muito difícil não olhar o celular no carro. Vamos supor. Eu posso oferecer isso. Eu posso falar, Deus, eu vou oferecer que eu não vou olhar o celular e eu vou rezar o terço no carro. Vou pegar aqui o meu terço e vou ficar dirigindo e rezando o terço. E eu não vou olhar, e eu vou oferecer. E para você vai ser um sacrifício como se estivesse em jejum, entendeu? São José Maria falava que às vezes um sorriso vale mais do que um dia de jejum. Porque quantas vezes a gente tá com aquela raiva, né? Aquele orgulho ferido e a gente tá assim, faz um sorriso McDonald's, como diz o meu marido. Não vale um sorriso McDonald's, sabe? Como é difícil às vezes você dar um sorriso sincero, um sorriso terno, né?
Então, gente, eu acho que é isso, né? Ficou claro. Eu vou colocar agora lá um subgrupo do desafio e, e amanhã, eu falei mesmo. E amanhã a gente já começa no nosso grupo do desafio. Então, gente, um beijo. Um beijo a todas. Boa noite, santa noite. Obrigada pela presença de todos. E você viu que Deus ajudou, olha, nenhum bebê acordou, nenhuma criança acordou. Então é isso. Obrigada, gente. Boa noite.